Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nossa conversa de hoje envolve múltiplos e divisores, um conteúdo que você deve ter estudado quando tinha seus 10, 11 anos. Depois, duas questões da VUNESP, uma da Vigilância Sanitária de Sorocaba e outra de contador do Porto de Cabedelo. Vamos lá? Para entender esse conceito, os dois conceitos, um de múltiplos e o outro divisores, eu fiz um desenho aqui que tem 24 vasos de flor. Estou falando dos vasos, tá? Então, são 24 vasinhos que eu quero organizar. Eu posso, por exemplo, colocar 2 em cima de cada mesa. Se eu fizer isso, eu estou organizando, não vai ter sobra nenhuma, não vai ter resto, e eu posso dizer, então, que 2 é divisor de 24. 24 é a quantidade total de vasos que eu tenho, e eu consigo colocar de 2 em 2. Então, eu posso pegar uma mesa, coloco 2, outra mesa, coloco 2 vasos, e não vai ter resto. Então, não vai ter resto, isso é super importante. E eu vou dizer, então, que 2 é divisor de 24. Mas eu posso organizar de outra maneira, eu posso colocar 3 vasinhos em cima de cada mesa. Se eu colocar 3 vasinhos, também não vai ter resto. Se não vai ter resto, eu posso dizer que 3 é divisor de 24. Então, quando que eu tenho um divisor? Você reparte, você organiza os seus objetos e tal, mas não tem resto, tá? Então, todas as mesas ficariam com 3 vasinhos e não teria resto. Então, isso me garante que o 3 é divisor da quantidade, enfim, aqui 24 no exemplo. Então, eu pergunto para você, quais são os divisores de 24? Como que eu posso obter os divisores? Aqui é fácil, é um número pequeno, mas na prova pode ser 240, pode ser 360. E como que você vai fazer? Você vai desenhar? Não, existe um processo para fazer isso, tá? Então, agora nós vamos ver como que a gente faz para descobrir quais os divisores do 24. E esse processo vai servir para qualquer número, tá? Então, eu vou pegar o 24 e eu vou dividir primeiro por 1. Dá 24 e resto zero. Então, resto zero, eu vou dizer 1 é divisor de 24. Agora eu vou pegar o 24 e vou dividir por 2. Resto zero. Se der o resto zero, eu posso falar que 2 é divisor de 24. Vou dividir por 3, vou dividir por 4. Então, tudo resto zero. Vou dividir por 5, não deu resto zero. Então, 5 não é divisor de 24. Ok? Então, eu vou dividir. Mas vou dividir por quais números? Por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Por 5, 6, 7. E assim eu vou descobrir todos os divisores do número 24, tá? Importante, de novo, que o resto seja zero. Agora eu quero que você observe os números que eu fui dividindo e que o resto deu zero. Então, eu dividi por 1, eu dividi por 2, eu dividi por 3 e eu dividi por 4. Agora, eu vou te falar um outro conceito. Eu vou falar do conceito de múltiplos. Eu vou dizer que 24 é múltiplo de 1. Por quê? Porque eu pego 1, multiplico por 24 e dá 24. Posso dizer que 24 é múltiplo de 2. Por quê? Porque eu pego 12 e quando eu multiplico por 2 ou 2 vezes 12, vai dar 24. Eu posso dizer que 24 é múltiplo de 3, porque eu pego esse 3, multiplico por 8 e vai dar 24. Eu consigo obter 24 por meio de uma multiplicação, entende? E eu posso dizer que 24 é múltiplo de 4. Por quê? Porque o 4 vezes algum número vai dar 24. Então, 24 é múltiplo de 4. Ok? Então, a gente tem aqui o conceito de múltiplos e o conceito de divisores. Na prova, dificilmente vai aparecer a palavra múltiplo e a palavra divisor, tá? Mas vamos ver como você vai se dar bem nessas questões. Primeira questão. Um paciente fez uma cirurgia dentária e precisa de muitos cuidados. A cada 3 horas, ele precisa colocar gelo no local da cirurgia. A cada 4 horas, precisa fazer um bochecho com água destilada. A cada 6 horas, precisa tomar um antibiótico. E a cada 8 horas, precisa tomar um anti-inflamatório. Assim que chegou em casa, às 10 horas, ele fez os 4 procedimentos de uma vez só, tá? Ele voltará a fazer os 4 procedimentos simultaneamente, novamente às... Eu vou fazer um esquema que eu acho que é a maneira mais simples e mais rápida para se fazer a questão, se resolver esse tipo de questão, tá? Então, ó, 10 horas.
O primeiro tratamento ali que ele fazia era colocar o gelo de 3 em 3 horas. Então, ele colocou o gelo às 10. 3 horas, 13. Com mais 3 horas, 16. Com mais 3, 19. E eu vou somando 3, tá? Então, vai dar 22, 1 da manhã, 4 horas, com mais 3, 7, com mais 3, 10. Eu não vou fazer mais daqui por diante, porque, veja, 10 horas, se eu somar 3, vai dar 13. Se eu somar 3, 16. Ele voltou ali no ciclo que eu já tinha escrito, sabe? Por isso que eu não vou escrever mais, tá? Agora eu vou pensar no segundo. O segundo era de 4 em 4. Então, 10 horas, 14, mais 4, 18, com mais 4, 22. Com mais 4, 2, com mais 4, 6, com mais 4, 10. De novo, eu não vou escrever mais, tá? Porque se tiver que escrever, vai ser 14, 18, 22. O próximo é 6 em 6. Então, 10, 16, 22, 4, 10 de novo. E o último tá lá. Que horas que ele vai tomar tudo de novo, ao mesmo tempo? Que horário que apareceu em todos? Os 10 horas. Então, 10 horas. Mas 10 horas de quando? Hoje? Não, 10 horas no dia seguinte, tá? Então, tá respondido. Mas, vamos supor que na prova fosse muito mais trabalhoso que isso, eram muito mais casos, eram muito mais números, os números muito maiores. O que a gente faz, né? Então, nós vamos começar escrevendo os múltiplos de 3, porque ele tomou um remédio de 3 em 3 horas, não foi? Então, eu vou verificar quais são os múltiplos de 3. E com isso eu vou saber qual é o período, como é que funciona o horário quando você tem que tomar o remédio de 3 em 3. Quer ver? Múltiplos de 3. E eu incluí o zero, tá? Porque o zero é múltiplo de todos os números. Porque eu faço 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5 e assim por diante, tá? O outro medicamento era a cada 4 horas. Então, vou multiplicar, vou verificar os múltiplos de 4. Então, é 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Tá ali os múltiplos de 4. O próximo é 6 em 6 e depois de 8 em 8, tá? Agora, repare que tem um número que apareceu em todos. O zero. Mas zero não nos interessa. Além do zero, qual é o número que apareceu em todas as listas de múltiplos? 24, 24, 24 e 24. Sabe o que isso significa? Que a cada 24 horas vai acontecer o evento simultâneo. O primeiro acontecia de 3 em 3 horas, o segundo de 4 em 4, o terceiro de 6 em 6 e o último de 8 em 8. Não era isso? O número que repete em todas é o 24. Então, a cada 24 horas vai se repetir. Vamos supor que o número que tivesse repetido ali em todos fosse, sei lá, o 12. O 12 repetiu em quase todos, né? O 12 não deu no último. Eu ia dizer assim, a cada 12 horas, então ele vai tomar um remédio, gelo, tudo ao mesmo tempo. Então, como deu 24 a cada 24 horas. A mesma coisa que a gente descobriu em cima, escrevendo todos os horários. Tá bom? Vamos para a próxima questão. 3 classes de uma escola pretendem visitar um museu da cidade. Para organizar essa visitação, o diretor do museu pediu para que os alunos fossem divididos em grupos com o mesmo número de alunos e sempre com alunos de uma mesma classe. O diretor também quer que esse número de alunos seja o maior possível. O número de alunos de cada classe é, respectivamente, 26, 39 e 52. Com esses dados em mãos, e supondo que cada grupo gaste 40 minutos na visita, o diretor estimou que o tempo necessário em horas para que todos visitem o museu será de pelo menos... Veja, ele tem uma turma com 26, uma turma com 39 e uma turma com 52. Quer organizar em grupos esses alunos. Então, vamos pensar numa turma que tem 26 alunos, como que a gente pode organizar em grupos? Posso fazer um grande grupo de 26 alunos. Posso também fazer 26 grupos super pequenininhos, com um aluno cada. Posso fazer grupos de 13 alunos e posso fazer grupos com 2 alunos. Então, veja, posso organizar os 26 alunos da seguinte maneira. Grupos de 1, grupos de 2, grupos de 13 ou grupos de 26. No caso, um grupo de 26. Agora,
com 39 alunos. 39 eu não posso fazer 2 grupos, por exemplo, nem grupos com 2 alunos, porque é ímpar, né? Mas eu posso fazer grupos com 3 alunos, posso fazer grupos com 13 alunos, então eu tenho essas possibilidades. Lembrando que 39 ali significa para mim um grupo com 39 alunos. Ou também poderia ser um raciocínio contrário. 39 grupos de um aluno. Agora, 52. 52 é par, então posso fazer grupos de 2. Posso fazer grupos de 13. Tá aqui, ó. Então, essas possibilidades. Agora, veja que cada turma pode ser organizada diferente. Mas o que o enunciado pede? Grupos com o mesmo número de alunos. E ainda tem uma outra observação, que a quantidade de alunos seja a maior possível. Porque um dá para todos, né? Grupos com alunos, mas ele quer a quantidade maior. E a maior, o número que aparece em todos, e que é o maior deles, é o 13. Então, eu vou ter grupos com 13 alunos. Mas se eu tenho 26 alunos, quantos grupos eu tenho nessa turma? 2 grupos na primeira. Eu tenho 39 alunos na segunda. Quantos grupos eu vou ter? 3. Grupos de 13, né? E na última turma, eu vou precisar de 4 grupos para fechar a turma toda. Então, são 9 grupos. Mas cada grupo demora 40 minutos. Como são 9 grupos, vamos precisar de 360 minutos. Aí você olha a alternativa, que é para marcar o tempo, não tem 360 minutos. Mas cada hora tem 60 minutos. Então, são 6 horas. Terminamos assim a questão. Convido você a se inscrever no canal, curtir e voltar sempre que precisar de uma ajuda para matemática. Bons estudos!